Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o engenheiro civil Emanuel Dantas, especialista em estrutura de concreto e fundações. E no vídeo de hoje nós vamos falar do impacto de se utilizar pilar de 12 centímetros. Pilar de 12 centímetros, como a gente sabe, é algo que está fora de norma, porém muita gente quer usar. Então, inclusive, se respalda em outras normas aí que a gente tem que permite usar pilar de 12. Eu particularmente não uso, eu só uso pilar de 14 aí no meu dia a dia de projeto. Mas tem muita gente que quer trabalhar ainda com pilar de 12 centímetros e hoje a gente vai fazer um comparativo entre um pilar de 14 e um pilar de 12 centímetros aí. Então, antes da gente começar, já desce aí, já deixa seu like, se inscreve no canal também, que isso é muito importante aí para a gente crescer, ganhar relevância aqui no YouTube e continuar postando conteúdo aí para vocês. Então, sem mais delongas, vamos lá. Quais são os impactos que a gente tem aí com pilar de 12 centímetros? Lembrando que esse conteúdo aqui vai estar disponível gratuitamente lá no nosso grupo no Telegram, o link está na descrição. Então, aumentar aqui o tamanho, impactos do pilar de 12 centímetros. Então, nas prescrições normativas, então nós temos aqui a NBR 6118 de 2014, ela permite pilares de no mínimo 14 centímetros, conforme é dado aqui no seu item 13.2.3. Então, nesse ponto aqui da norma, ela fala aqui pra gente, ó, a seção transversal de pilares e pilares paredes macios, qualquer que seja a sua forma, não pode apresentar dimensão menor que 19 centímetros. Em casos especiais, permite-se a consideração de dimensões entre 19 e 14 centímetros, desde que se multiplique os esforços solicitantes de cálculo a serem considerados um dimensionamento por um coeficiente adicional γ-n. Então, o que vai acontecer? Assim como a gente tem aqui no nosso mapa mental, ó, a gente tem aqui, já deve se aplicar um coeficiente adicional. Então, ó, esse coeficiente adicional está nessa tabela aqui, 13.1. Então, para pilar de 19 ele vale 1, para pilar de 14 ele vale 1.25. Então, ele vai aumentando de acordo com que a seção vai diminuindo. Para encontrar esses valores aqui, é usada essa equação, ó, γ-n é igual a 1,95 menos 0,005 vezes b. Então, com isso, chega nessas equaçõezinhas aqui. Se for um pilar de 12, você vai colocar aqui o b como sendo 12 centímetros. Então, seria aqui, ó. Deixa eu colocar a calculadora aqui mais para cima. Então, seria aqui, ó, 0,05 vezes 12. Então, 1,95 menos aquele resultado. Então, daria 1,35 aí, o valor do coeficiente que a gente teria que usar no pilar de 12. Então, note que já aumenta o coeficiente aí que a gente tem que usar. Então, essa daí já é uma diferença. A NBR 15575, ela permite utilizar pilar de 12 até 12 centímetros, quando a altura entre o topo do respaldo e o topo ali da cobertura seja inferior a 6 metros. Então, de 6 metros para baixo, você pode usar de acordo com essa norma. E também você tem que demonstrar a segurança e estabilidade do pilar, né? Então, você tem que fazer o dimensionamento dele, mostrando aí essa segurança e estabilidade do seu pilar. Isso aqui pode, às vezes, não acontecer por conta da dimensão menor do pilar aí, principalmente a menor dimensão aí dele. Então, isso aí pode acabar influindo no índice de esbeltez que a gente vai ver daqui a pouco. Temos o cobrimento da armadura. O cobrimento da armadura, por exemplo, para um pilar de 14, o estribo vai ficar com 8 centímetros. Para o pilar de 12, ele já vai ficar com 5. Então, ele vai ter essa situação aqui, ó. Então, nós vamos ter isso daqui, ó. Nós temos o pilar aqui, primeiro, com 14 centímetros, ó. Então, nós temos aqui com 14 e aqui com 12. Então, a gente tem que garantir o cobrimento. Então, a gente tem que ter aqui o cobrimento, vamos supor, 3 centímetros aí, classe 2. Então, nós temos aqui o cobrimento, temos a barra do estribo, né? Vamos supor um estribo de 0,5, de 5 milímetros, na verdade. E aí, a gente sobra com aí 7 centímetros, né? Nem 8, é 7 centímetros ali de espaço livre dentro do estribo. Então, aqui dentro do estribo para concretagem. Aqui do outro lado, a gente tem uma redução nesse espaço aqui para concretagem. Então, a gente tem aqui 3 centímetros aí de cobrimento, o estribo também de 5 milímetros, e a gente sobra com 5 centímetros aí de espaçamento.
Se você começar a reduzir muito essa largura aqui, por exemplo, o pilar de 9 fica inviável, porque como que você vai concretar aqui com um espaço tão pequeno? Até com 5 centímetros pode ser que seja complicado aí, às vezes, você fazer a concretagem pode dar um certo trabalho, por conta do espaço pequeno. Imagina se você fizer um pilar de 9, por exemplo, igual tem gente que faz aí. Não vai rolar, isso aqui vai ficar bem prejudicado, esse estribo aqui. Então essa altura útil aí do pilar, cobrimento de armadura tem que ser respeitado. E a gente pode ter problema quanto a isso aí quando a gente usa pilar com uma dimensão muito pequena, igual aos 12 centímetros. Nós também temos o índice de esbeltez, que pode ser um problema. Então, o equacionamento dele é este daqui, ó. Então, o lambda é igual a 3,46 vezes LE, que é o comprimento equivalente do pilar, dividido por H. Então, se a gente considerar aí que o nosso pilar ele tem 3,20 de comprimento equivalente, ó, esse LE, o que acontece? Com um pilar de 14, que é a situação indicada na NBR 6118, o índice de esbeltez desse pilar vai ficar em 79,08. Então, vamos supor que 3,46 vezes 3,20, que é o LE, dividido aí pelo H, que é a espessura do pilar, de 0,14, 14 centímetros, dá 79,08. Então, a gente pode analisar os efeitos de segunda ordem com métodos simplificados, porque aquele índice de esbeltez foi abaixo de 90. Então, rigidez aproximada. Vamos ver aqui, ó. Então, deixa eu procurar aqui para vocês o rigidez. Então, deixa eu diminuir aqui um pouquinho. E aqui a gente tem os modelos de cálculo que a gente tem que usar para fazer as análises de segunda ordem aí, locais do nosso pilar. Então, nós temos por aqui assim. Então, vamos ver aqui imperfeições geométricas, não. Parâmetros de instabilidade, não. Coeficiente γz. Ó, nós temos aqui então, ó, quando aquele índice de esbeltez fica abaixo de 90, nós podemos usar aqui o método pilar padrão com rigidez K aproximada, método simplificado, a gente consegue fazer à mão. E também a gente pode usar o método aqui, ó, o método do pilar padrão com curvatura aproximada. Também é permitido em pilares com índice de esbeltez abaixo de 90. Então, é um método simples aí também que a gente consegue fazer à mão, mais simples aí. Métodos como esse daqui, ó, o método do pilar padrão acoplado com diagramas, a gente já precisa de um algoritmo aí para fazer esse método. E ele pode ser usado em índice de esbeltez de até 140. Então, o que acontece? No pilar de 14, nessa situação aqui, a gente consegue usar o método simplificado. Aqueles dois métodos mais simples, fazer à mão. O pilar de 12, nesse mesmo caso aqui, ó, com 3,20, então seria 3,46 vezes 3,20 dividido por 0,12, daria aqui 92,26. Nesse caso, a gente já tem que usar métodos mais refinados, porque passou do limite, então passou de 90. No caso, a gente já teria que usar o método pilar padrão, ou então o método geral de cálculo aí que a gente tem, e também teria que considerar a fluência. Então, a consideração da fluência deve ser obrigatória, deve ser obrigatoriamente realizada em pilares com índice de esbeltez acima de 90. Então, a gente tem que também fazer essa verificação de fluência aí no nosso caso. Então, quando a gente usa o pilar de 12, nessa situação aqui, ó, por exemplo, a gente tem um monte de problemas a mais aí que a gente vai ter que corrigir. Então, método de cálculo mais refinado. Então, a gente tem uma série de questões aí que a gente precisa se atentar. Eu vou fazer aqui um exemplo de cálculo usando o pCalc. Então, eu tenho aqui já os dois modelinhos, ó, de pilar. Então, tem o pilar com 14 e o pilar com 12. Tenho exatamente os mesmos parâmetros, então 30 por 14, com 3 metros de altura aí, para cair no método simplificado, né? Porque se a gente viu aí que 3,20 já extrapola, então com 3 metros o índice de esbeltez ainda está ok. E aqui a única coisa que eu mudei foi os 12 centímetros. Então, tá aí, ó. O índice de esbeltez aqui foi 87 contra 74, o maior aí. Concreto de 25 MPa nos dois casos, que a gente tem aí. A armadura é a mesma para os dois, ó. Então barras de 12,5, 4 barrinhas de 12,5 nos dois casos, ó. Então 4 barras aí.
Então, beleza, temos aqui as armaduras. Os esforços também são os mesmos, ó. Então, a gente tem aqui 91,29 nos dois casos. Os momentos aqui também nós temos a mesma coisa. Só o coeficiente de ponderação, que aqui é 1,25. Aqui gera o ELU, então tem que multiplicar ainda por 1,25, por ser um pilar de 14, conforme está lá na tabelinha 13,1. E 1,35 por ser um pilar de 12. Então, a gente tem que colocar aí os valores de coeficientes. Então, beleza, vamos rodar isso daqui. Eu estou aqui, então, com segunda ordem local. Então, com pilar padrão com curvatura aproximada. Nos dois casos aqui, ó. Então, segunda ordem local, a gente está aí com esse modelo. Então, vou rodar aqui o primeiro, vou rodar aqui o segundo. Note que o primeiro passou. Fator de segurança de 1,05. Se você quer aprender a mexer no pCalc, tem um videozinho no canal aí também que ensina. Isso eu falo aqui como que funciona o pCalc. Então aqui, ó, já deu um fator de segurança de 0,87, abaixo de 1. Então deu erro. No pilar de 12, mesma coisa, mesma seção, mesma armadura, mesmos esforços. O pilar de 12 ele não consegue existir como um pilar de 14. Então, se eu pego aqui a envoltória, ó, resistente, eu vou pegar aqui para menor direção. Ó, vou pegar aqui então essa linha azul. O MRD aqui do meu pilar, ele está aqui na casa de 13,16. Contra aqui, ó, algo na casa, não chegou nem aos 10, 9,75 aí de resistência na menor dimensão do pilar. Então, a gente tem essa diferença aí já de cara, que o nosso pilar aqui ele suporta bem menos. Ele já tem uma resistência bem menor do que o que a gente tem aqui no nosso segundo caso. Então, ó, ele caiu aqui vamos ver aqui, 13,16 para aqui, ó, algo na casa de 9,75. Então a gente já perdeu aí 3,41 kN vezes metro de momento resistente aí do nosso pilar. Então já tem uma grande diferença. Os esforços aqui também, ó, são maiores, então são 114 contra 123 por conta o coeficiente adicional, né? Então 5,49 de momento contra 6,59, aqui 33,94 contra 31,43. Então a gente já teve essa diferença aí também. Então a gente vê aí que com 4 barras de 12,5 milímetros não passa o nosso pilar de 12, mas passa o pilar de 14. Então o pilar de 14 muitas vezes ele vai ser muito mais vantajoso, vai estar dentro da norma. E a gente ainda tem a vantagem aí de muitas vezes ele passar em locais onde o pilar de 12 não passaria, como esse exemplo aí, ó, que a gente acabou de fazer. Então, o que eu recomendo, sempre use pilar de 14 aí nas suas obras, já conversa com o pessoal aí para trabalhar com bloco de 14 centímetros também, para facilitar aí esse pilar ficar dentro da alvenaria. Mas eu recomendo mesmo que trabalhe com o que está na norma, na NBR 6118, não vai começar a inventar aí, porque está na norma de desempenho e você pode, não sei o que. Então, segue o que está na NBR 6118 mesmo, tenta fazer sempre dessa forma aí. Mas se você quiser fazer o pilar de 12, tá aí, ó, você tá com respaldo aí até 6 metros, você tá com respaldo na NBR 15575. Mas pode ser que ele fique aí com algumas deficiências na sua resistência, como a gente viu aí, que ele suporta menos do que um pilar de 14, o que era esperado, logicamente, né? Então, são esses impactos aí que a gente tem no pilar de 12 centímetros. Lembrando, esse material aqui, esse mapa mental, ele vai estar disponível lá no nosso grupo no Telegram. Então, para fazer o download, basta entrar lá, é gratuito. Então já desce aí também, já deixa seu like, já se inscreve no canal para a gente crescer aqui no YouTube, ganhar relevância e continuar colocando esse conteúdo aí para vocês. E comenta aí também se vocês usam pilares de 12 centímetros, se você não usa pilar de 12, se você segue só o que está na NBR 6118, se você segue o que está na outra norma lá na 15575. E por esse vídeo então é isso, espero que tenham gostado e nos vemos nos próximos.